Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler do 1 ao 31. Todos acharam? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Socorre-nos nessa noite. Vem com Teu poder, vem com Teu Espírito, ó Deus, para falar conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz. E não apenas ouvir, mas precisamos entender, precisamos aplicar na nossa vida. Então, Senhor, que o Senhor, pelo Teu poder, escreva no nosso coração a Tua palavra e nos leve, ó Deus, a praticá-la, não apenas tendo algum conhecimento intelectual a respeito da Tua palavra, mas que a Tua palavra nos transforme, nos molde, nos mude, nos aperfeiçoe, ó Deus. Eu peço que o Senhor faça isso apesar de mim,
Não permita, ó Deus, que os meus pecados, que as minhas fraquezas, que a minha incapacidade, ó Deus, sejam empecilhos, sejam um obstáculo para que o Senhor fale com a tua igreja nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Eu peço perdão aos trabalhadores, porque essa é a mesma palavra que eu trouxe para os irmãos na reunião de trabalhadores. Então, quem é trabalhador vai estar ouvindo uma palavra repetida, mas é porque Deus tocou no meu coração de compartilhar isso com toda a igreja. Nós precisamos entender, irmãos, e esse texto vai nos ajudar, qual é o nosso vínculo, o que nos une e de que maneira nós estamos unidos. Porque se nós não entendermos o valor do vínculo, se nós não entendermos qual é o nosso vínculo, nós podemos desprezar esse vínculo muito facilmente. Nós podemos, por qualquer razão, rejeitar esse vínculo, porque não entendemos qual é a natureza desse vínculo, qual é a força, qual é a importância desse vínculo. E aqui Paulo está tratando com os irmãos de Corinto a respeito de vínculo. Por quê? Dentre os muitos problemas que havia lá na igreja de Corinto, 2 deles eram: alguns se achavam mais espirituais do que outros por conta dos dons. Provavelmente, é o que a carta nos leva, ao longo da sua leitura, nos leva a crer, que os irmãos de Corinto consideravam o dom de falar em línguas como o dom. Quem tem o dom de falar em línguas é o top. Os outros os outros só tem outro dom lá que não é falar em línguas. Eles achavam que então quem falava em línguas era o top. Esse era um engano, e por conta desse engano, por conta dessa ideia de que havia dons superiores, ou que havia pessoas mais espirituais do que outras, como consequência disso, havia divisão na igreja. Havia aquela divisão entre crentes de primeira classe, crentes de segunda classe, crentes de terceira classe, e assim vai. Então, esses eram alguns dos problemas, e esse capítulo está tratando desses problemas. E nós precisamos aqui entender o que Paulo está explicando. Ele começa falando de dons, porque ele está dizendo que existem vários dons. Então, a primeira questão que eu queria que os irmãos entendessem nesse texto é que essa lista que Paulo faz aqui no capítulo 12, a partir do verso 7, não é uma lista exaustiva. Não pensem que aqui nas Escrituras, no Novo Testamento, você vai encontrar uma lista exaustiva, ou seja, todos os dons espirituais estão relacionados aqui em Romanos e em Efésios. Esses são os dons. Acabou, não tem outra lista. Não. O que a leitura do Novo Testamento nos leva a entender é que Deus concede os dons de acordo com as necessidades que a igreja tem. Então, se a igreja possui uma necessidade específica, Deus vai suprir essa igreja com um dom específico para aquela necessidade. Porque o dom é concedido visando um fim proveitoso. Verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então Deus dá os dons à igreja para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja cuidada. Então Deus está distribuindo dons entre os membros, porque a igreja tem necessidade desses dons. Ela precisa desses dons, ela tem alguma carência, ela tem alguma necessidade, algum problema, e para que possa se resolver esse problema, para que essa carência ou essa necessidade possa ser suprida, Deus deu o dom para um ou mais membros da igreja, para cuidar desse problema. Então, essa é a visão a respeito de dons no Novo Testamento. Nós não temos, e não há em nenhum lugar do Novo Testamento, uma explicação detalhada do que é cada um dos dons. Por exemplo, se você perguntar, Guilherme, qual é a diferença da palavra de conhecimento para a palavra de sabedoria? Se eu tentar explicar, eu vou estar enrolando você, porque não tem.
Não é a intenção do texto nos dar um detalhe. Eu sei que a gente quer. Em vários momentos a gente quer entender a minúcia, o detalhe, mas não tem. Você vai encontrar várias pessoas tentando explicar, mas não tem nas Escrituras uma explicação detalhada do que cada um é. Há debates a respeito, mas não temos como bater o martelo. Mas o que nós podemos bater o martelo? O que é importante? O que Paulo deixa claro aqui? Que é Deus que concede os dons para um fim proveitoso. Então, se há alguma necessidade na igreja, Deus vai dar o dom para que essa necessidade seja suprida. Compreendido? Então, nós temos dons, e esses dons não estão todos eles listados no Novo Testamento. Pode aparecer um outro dom, porque pode aparecer uma outra necessidade. O princípio ensinado aqui é que Deus provê a igreja com dons para que ela tenha as suas necessidades e as suas questões resolvidas por Ele. É Ele que concede esses dons. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, parem com essa discussão de qual é o dom mais importante. Parem com essa divisão entre dons maiores e menores. Parem com essa fragmentação, porque ele está dizendo, olha, no verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Então, é o Espírito que define, é o Espírito que decide. Ele encontra uma necessidade e ele distribui um dom. A quem? A quem ele quer. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês entendessem. Então, Paulo vai começar, então, a discorrer a respeito da unidade, porque, como eu falei, essa ideia de que havia dons superiores e dons inferiores fazia com que a igreja se dividisse entre cristãos de primeira, segunda, terceira, quarta categoria, e aí vai. Então, Paulo começa, então, no verso 12. Porque, então, esse porquê nos liga ao texto anterior, a esse ensinamento a respeito dos dons espirituais. Então, ele vai dizer, então, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. E aí volta a questão do Espírito. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. E as diferenças não importam, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, o primeiro ponto aqui que pode nos chamar a atenção é a ideia de batismo no Espírito Santo. Irmãos, eu sei que existem outros entendimentos, eu sei que existem outras abordagens, mas nós aqui na Igreja Cristã Nova Vida, nós entendemos que a melhor interpretação das Escrituras diz que todo cristão é batizado no Espírito Santo. Não existe um segundo batismo no Espírito Santo. Não existe uma necessidade de busca pelo batismo no Espírito Santo. Respeitamos os irmãos que assim pensam. Respeitamos aqueles que olham para as Escrituras e entendem de uma outra forma. Mas Paulo está falando aqui com todos os cristãos de Corinto. Paulo não está escrevendo essa carta para alguns, ele não está endereçando, vou escrever essa carta aqui só para quem é batizado no Espírito Santo. Se você olhar lá no capítulo 1, no verso 1, Paulo não está dizendo que a carta é somente para aqueles que são batizados no Espírito Santo. Vai lá, capítulo 1, verso 1. Deixa marcado aí, mas vamos ler. Quem está escrevendo a carta? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Para quem? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Pode voltar. Então, Paulo está escrevendo essa carta para todos os crentes de Corinto. Todo mundo que invoca o nome do Senhor em Corinto, todos aqueles que foram chamados em Cristo. Se ele está escrevendo essa carta para todos, e aqui no verso 13 ele diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Então todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Todos nós. Não há exceção. Se você nasceu de novo, se você é uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, se você recebeu um coração de carne, se o Espírito Santo habita em você, você foi batizado com o Espírito Santo. É o que Paulo nos afirma. E quando nós somos batizados num só Espírito, nós fomos também batizados em um só corpo. Nós fomos incluídos por Deus, não é uma decisão nossa, não é um movimento nosso. Deus nos batiza com o Espírito Santo, quando nos salva, e nos inclui no corpo. Não existe a opção, Senhor, olha, eu quero a salvação, mas esse negócio de fazer parte do corpo, eu não estou afim não. O Senhor me salva, o Senhor me dá um coração novo, mas eu prefiro caminhar sozinho. Esse negócio de corpo aí eu não quero não. Não tem essa opção. As Escrituras nos dizem que nós fomos batizados num só Espírito e batizados em um só corpo. Fomos incluídos por Deus. É Ele que dispõe os membros onde quer. Verso 14, porque também o corpo não é só membro, mas muitos. E aí vem aquele que diz que não quer a parte do corpo, né? Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Irmão, você é do corpo. Deus te colocou no corpo. Ponto. Ah, Guilherme, mas eu não estava muito afim de estar aqui. Mas tá. Deus te colocou no corpo. Ah, mas eu não estou muito satisfeito com a função que Deus me deu no corpo. Tá? Mas nem por isso você deixa de ser do corpo. É o que a palavra diz. Nós fomos colocados por Deus no corpo. E fazemos parte desse corpo. E temos tarefas. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Não há diferença, porque foi quando Paulo começa a falar dos dons, não há diferenças, e aqui quando ele vai falar do corpo mais à frente, ele também vai dizer, não há diferença. Não existe função, não existe dom que seja superior aos outros. O meu papel aqui na igreja não é maior do que o papel de ninguém. A minha tarefa aqui no corpo não é maior nem é melhor do que a de ninguém. Na reunião dos trabalhadores eu falei, eu cheguei aqui no Jardim Alvorada, eu sentei ali naquele lugarzinho ali onde o Evandro está, e o pastor Gilson passou por mim, Guilherme, você pode ir lá atrás fazer a projeção? Isso foi em 1900 e lá vai caquinho, eu não me lembro quando foi. Mas vocês sabem que eu estou lá até hoje, né? Até hoje eu estou lá na projeção. Ele passou, me chamou, eu falei, não sei como é que é não, mas me bota lá que eu faço. E eu aprendi como é que fazia, e estou lá até hoje. Por acaso... Não, por causa da obra de Deus, eu estou aqui também. Mas eu não deixei de estar lá. Eu também faço a minha... Você olhar para trás... Você só lembra de mim quando eu erro a letra. Né? Quando eu erro a letra, aí você olha para trás, você lembra de mim lá. Mas, fora isso, eu estou lá. Eu não escolhi aonde eu iria servir. Eu não escolhi estar lá e também não escolhi estar aqui. Eu estou fazendo o que chega às minhas mãos. Eu não escolhi a tarefa. E não existe tarefa maior. Estar lá colocando a projeção, estar lá trabalhando no som, estar na introdução, estar cuidando dos banheiros, estar cuidando das crianças. Todo o funcionamento aqui é igualmente importante. Não há nenhum trabalho mais importante. É isso que Paulo está dizendo. Existem tarefas diferentes,
Mas todas elas são importantes e nenhuma é maior do que a outra. Nenhuma é mais importante do que a outra. Porque ele disse, já pensou se todo mundo fosse pregador? Quem ia estar sentado aí ouvindo? Está todo mundo aqui em cima, todo mundo pregando. Ou todo mundo lá na projeção, aquela salinha pequenininha ia ficar menor ainda, porque ia estar todo mundo lá querendo, não ia ter ninguém aqui na frente tocando. Nós temos tarefas diferentes, porque o corpo, ele é um só, mas ele tem muitos membros. O certo, verso 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. E agora ele vai começar a provar como é que não existe nenhuma tarefa que seja mais importante do que a outra. 21, os olhos não podem dizer à mão, não preciso de você. Já pensou se os olhos dizem assim, mão, eu estou de mal com você, eu não quero papo contigo, aí começa a coçar. Tu já ficou com coceira no olho sem poder coçar? Rapaz, é difícil, hein? O olho coçando em você, sem poder botar, tá com a mão suja, né? Você quase esfrega o rosto na parede, querendo coçar o olho. O olho precisa da mão. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Como é que a cabeça vai chegar em algum lugar? Sem os pés. Sem a ajuda dos outros membros do corpo. A própria mão. Se tiver uma coceira aqui, ó, tem que ser a outra mão para coçar, gente. Porque os dedos não vão virar ao contrário aqui para coçar. Está um a serviço do outro. Ninguém pode dizer que não precisa. Eu não posso dizer que não preciso de vocês. Eu preciso de vocês. E eu não estou falando agora somente em contexto de culto, não. Porque se a gente for pensar em contexto de culto, é fácil, né? Ah, eu preciso do irmão que está controlando o som, porque senão eu fico sem microfone. A gente precisa do irmão que cuida do ar-condicionado, porque você fica todo mundo com calor. Mas não é somente nisso. A nossa vida cristã não se resume ao culto. Eu preciso dos irmãos. Quando eu estou triste, eu preciso de alguém para desabafar. Quando eu estou irado, eu preciso de alguém para me aconselhar. Quando eu estou fazendo algo errado, eu preciso que alguém venha me exortar. É assim que nós vamos, na dinâmica do corpo, um cuidando dos outros. É um ajudando o outro. Porque quem é que pode discernir as próprias falhas? Quem é que pode saber sempre que está errado? Quantas e quantas vezes eu faço algo que eu acho que eu estou certíssimo e a Érica vem e diz assim, Guilherme, está errado. Não é assim. Você precisa melhorar, você precisa mudar. Nem sempre eu dou ouvidos, não, mas eu procuro. Mas ela fala. Ela faz o papel dela. Então a gente precisa uns dos outros, porque na dinâmica do corpo, todos são importantes. E aqui no 23, no 22, né? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Todos os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Não precisamos entrar em detalhes aqui. Nós sabemos de quais os membros do corpo Paulo está falando, ou podemos imaginar quais os membros do corpo Paulo está falando. Mas pare para pensar se alguns desses membros param de funcionar. Prisão de ventre. Quem já teve prisão de ventre aqui sabe. Precisa, irmão. É importante. Se ele resolve parar de funcionar, detona o resto inteiro. Então, o corpo precisa de todos os membros para que ele funcione com saúde. Um corpo saudável exige a cooperação de todos os membros. Verso 24, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para quê? Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem, ou seja, operem em conjunto, com igual cuidado, em favor uns dos outros. E essa consequência, a consequência de nós estarmos trabalhando juntos, de nós estarmos um ajudando os outros, de nós estarmos cooperando, fazendo tudo que é necessário juntos. A consequência disso é, quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele.
Precisamos chegar nesse estágio, irmãos. Eu não preciso afirmar, mas eu imagino que nós ainda não estamos nesse estágio. Ouvimos, às vezes, a história de um irmão. O irmão está enrolado lá. Aí começa as caras, né? Começa as coisas no corredor. A gente não vai no irmão saber o que ele está precisando, que ajuda que eu posso dar, que suporte eu posso fazer. Às vezes todo mundo já sabe o que está acontecendo com o irmão na igreja, e ele mesmo não sabe que todo mundo sabe, ele só sabe que está todo mundo assim, o que está acontecendo? Ninguém falou com ele ainda, todo mundo já sabe, mas ninguém falou com ele. A gente precisa sofrer com os que sofrem. O irmão nosso peca, um casamento na nossa comunidade está mal, um relacionamento de pai e filho na nossa comunidade está mal. Isso é dor para nós. Se há uma mãe chorando entre nós, nós deveríamos estar chorando com ela. Se há uma esposa chorando entre nós, nós deveríamos estar chorando com ela. Se há um marido chorando entre nós, deveríamos estar chorando com ele. Mas nós não temos esse nível de relacionamento, porque nós não valorizamos o corpo. Nós não enxergamos essa comunidade que nós somos como um corpo. A grande questão do nosso tempo é que nós hoje nos relacionamos com a igreja como se a igreja fosse esse prédio. E eu vou à igreja. E quando nós saímos de casa para irmos à igreja, nós estamos saindo de casa para irmos a um lugar como se fosse o teatro que eu paguei ingresso. A gente vem, aí quer avaliar se o louvor está bom. O louvor hoje não está muito legal, não. Guilherme errou ali, uma música ali, não ficou muito legal. O ar-condicionado está muito gelado. O banco está duro. O irmão da porta não me deu o sorriso que eu queria. A gente chega aqui como se estivesse consumindo algo. Nós estamos nos tornando, e muitos de nós já se tornaram, consumidores da fé. Nós chegamos aqui para sermos servidos, sermos atendidos nas nossas necessidades. O que eu preciso, o que eu quero, o que eu necessito, o que eu devo receber. Então eu quero o melhor sorriso na portaria, eu quero a melhor temperatura do ar-condicionado, eu quero o melhor louvor, eu quero a melhor palavra, eu quero a melhor oração, eu quero a melhor atenção, eu. Mas nenhum membro do corpo existe para si mesmo. A única utilidade de um membro dentro do corpo sempre é para servir a outros. A metáfora do corpo ela é magnífica, e Paulo foi muito feliz em usar a metáfora do corpo, porque o coração ele bate para levar sangue para os outros. A mão leva comida à boca, que mastiga e leva ao estômago, que ao digerir coloca na corrente sanguínea. Um membro do corpo está sempre servindo ao outro membro. E todos estão sendo servidos também. Mas não faz sentido no corpo, não existe um órgão no nosso corpo que está simplesmente sentado e recebendo. Não faz nada, não dá nada. Ele só recebe, não tem. Nós fomos incluídos no corpo. E Deus distribui dons. Irmão, eu quero dizer para você, você tem um dom. Ou mais de um. Deus te deu dons. Quer saber como é que eu sei que Ele te deu dom? Toda vez que você entra por aquela porta e identifica um problema, é porque Deus te deu a visão para enxergar esse problema. E Ele te deu o dom para suprir essa necessidade. Porque nós temos a tendência de chegar, mas essa igreja não faz isso. Essa igreja não faz aquilo. Essa igreja não tem isso, essa igreja não tem aquilo. Amém. Concordo, irmão. Concordo que falta um monte de coisa aqui. Concordo que nós falhamos em vários momentos. Mas se Deus te deu essa visão e você conseguiu enxergar aonde nós estamos falhando, venha até nós e diga, Guilherme, pastor Gilson, pastor Yuri, eu detectei aqui que existe uma carência na igreja e eu queria me colocar
a disposição para resolver esse problema, aí nós estamos funcionando como corpo. Aí nós estamos sendo membros do corpo. Não apenas consumidores de culto, consumidores da fé. Então, nós estamos ligados. E por estarmos ligados e não podermos dizer que não somos do corpo, nós também não podemos simplesmente chegar aqui, termos essa visão, eu tive a visão de que está faltando algo aqui na igreja, então vou fazer o seguinte, eu vou para outra igreja que já tem. Aqui não tem. Mas naquela igreja lá tem. Então eu vou para lá. Deus colocou você aqui, irmãos. Deus coloca os membros no corpo aonde Ele quer. Você não está aqui por acaso. Não é uma coisa que você acordou de manhã e teve uma ideia brilhante e veio para cá. Porque se fosse isso, eu não estaria aqui. Eu moro em Realengo, gente. Não é uma ideia brilhante acordar lá em Realengo e vir para cá para o Jardim Alvorada. Não é. Eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. Eu estou aqui obedecendo a Deus. Eu estava brincando ontem com a Raíssa, conversando, falei, gente, às vezes os irmãos vêm conversar comigo, Guilherme, estou desanimado, estou cansado, não estou indo, eu pergunto para o irmão, por que ele não está indo, por que você não está aparecendo? Guilherme, estou cansado, estou desanimado, ora por mim. Eu falei assim, eu vou orar por você sim, mas vai desanimado mesmo. Porque vocês não pensem que eu acordo todo domingo de manhã felizão, não, gente. Aquele friozinho, né? Edredom pesadão em cima da gente lá, aí o despertador, 6 horas da manhã de domingo, pá, tu acorda, aí vocês pensam que o Guilherme levanta do cômodo, do dedão. Vou para a igreja, estou feliz da vida. Tem dia, irmão, que eu sento na cama e falo, meu Deus, tá frio pra caramba. Ainda bem que eu tomei banho ontem à noite. Levanto e venho. Mas quero dizer para vocês, irmão, sabe o que é? Toda vez que eu venho, eu fico feliz. Toda vez que eu chego aqui, eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu vejo o corpo funcionando. Às vezes eu recebo um abraço que eu estava precisando. Às vezes eu ouço uma palavra que eu precisava. Às vezes eu tenho a oportunidade de dar um abraço que alguém estava precisando. Então o processo não foi agradável. Eu vim pelo compromisso. Eu tenho um compromisso. Porque eu entendo a importância do vínculo que há entre nós. Nós estamos ligados pelo poder do Espírito. Então eu venho. Às vezes, hoje de manhã que me trouxe foram os anjos. Eu estava sozinho no carro, dei umas 2 dormidas lá na Via Light. Senhor, me leva, pelo amor de Deus, que eu estava dormindo mesmo no carro. Estava sozinho no carro, aí bota a cabeça para fora, né? Bota a cabeça para fora no vento, bota o som alto, dá uns tapas na cara, de vez em quando eu bato na minha cara quando estou dirigindo, porque eu estava dormindo. Mas quando eu cheguei aqui, irmãos, eu fiquei feliz por ter vindo. Então nós temos esse compromisso. Vai lá em capítulo 12 de Romanos. Volta um pouquinho aí, Romanos. Um outro lugar onde Paulo faz essa metáfora do corpo. Romanos capítulo 12. Vocês vão perceber que sempre que ele fala de dons, ele fala de corpo. Romanos 12, a partir do verso 3. Romanos 12, 3 diz assim: porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não pense que você é a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, aí ele vem falar do corpo, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Membros uns dos outros. Eu quero ler uma outra tradução aqui, rapidamente. É a NVT, Romanos 12.
5. Romanos 12, 5. Na tradução NVT diz assim: assim é também o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Quando Paulo está dizendo aqui que somos membros uns dos outros, ele está falando de pertencimento. Eu pertenço a vocês, vocês pertencem a mim. Nós somos dados por Deus. Quando Deus nos coloca no corpo, Deus deu você para nós. E Deus me deu para vocês. Todos nós somos presentes de Deus para essa comunidade. Deus colocou você aqui com um propósito. Deus colocou você aqui por uma razão. Ele quer nos abençoar através da sua vida. Ele colocou você aqui porque Ele sabe que isso vai nos fazer bem. Nós pertencemos uns aos outros. Então, a ideia do corpo é a ideia de um vínculo que não é um vínculo qualquer, não é um vínculo que se quebra com facilidade, não é qualquer desavença, não é qualquer desentendimento, não é qualquer discordância que vai nos colocar apartados. Nós precisamos nos resolver, nós precisamos nos entender. Ah, Guilherme, você fez uma coisa que eu não gostei. Beleza, me chama, senta aqui, Guilherme, olha só, fiquei chateado com você por causa disso. E você vai me dar a oportunidade de te pedir perdão, ou de te explicar o que aconteceu, algo que você não tenha o conhecimento completo, e eu vou ter a oportunidade de te apresentar a história toda, e talvez você me perdoe, mas eu também posso vir a perdoar você. Nós precisamos valorizar esse vínculo desse nível. Não é qualquer desentendimento, não é qualquer desavença que pode nos afastar, porque foi Deus que deu você para mim, e foi Deus que me deu para você. Pertencer ao corpo de Cristo é isso, ter sido colocado aqui por Deus, foi Ele que nos colocou. Então, temos algumas aplicações advindas disso. De que maneira isso afeta a nossa vida? Primeiro, eu quero falar aqui com os que são cristãos, com aqueles que já têm Jesus, com aqueles que já receberam a salvação de Deus. Primeiro ponto, e o mais óbvio, é que ninguém é mais ou menos importante. Não existe entre nós ninguém que seja mais importante, melhor, nada disso. Nós temos entre nós vários níveis de instrução, nós temos entre nós vários tipos de trabalho, vários tipos de emprego, vários tipos de aptidões físicas, vários tipos de aptidões intelectuais, todas elas estão a serviço do corpo, todas, sem exceção. Não há ninguém que não possa contribuir com algo, não há ninguém que não faça falta. Qualquer um de nós aqui faz falta. Porque se Deus colocou você aqui, e Ele te deu um dom por causa de uma necessidade que essa igreja tem, se você não estiver aqui, e se você não estiver exercendo esse dom, a nossa igreja está com uma deficiência. Então pare e pense, qual o dom que Deus te deu? De que maneira você pode contribuir? De que maneira você pode participar? Deus te colocou aqui. Que visão Ele te deu? Que maneira? Saiba, Ele te deu. A palavra afirma que você foi colocado nesse corpo e você tem uma função. Busque, ore, se apresente, conheça os trabalhos que existem, conheça as oportunidades que há, porque você tem lugar para fazer algo nesse corpo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que estava embutido nesse que eu falei, todos fazem falta. Nós pecamos muito nisso. Às vezes parece que alguns de nós não fazem falta. Às vezes alguns de nós somem por algum tempo e demoramos a perceber isso. E isso é uma demonstração de que o nosso corpo não está saudável. Seria muito estranho a gente acordar de manhã sem uma das mãos e não perceber isso, né?
Acordei de manhã, faltou a mão direita e eu estou lá vivendo tranquilo. Saí e torci a mão direita, como se nada tivesse acontecido. Às vezes, nós, como corpo, vivemos assim, fazemos isso. Mas por quê? Porque ainda precisamos exercitar, aperfeiçoar essa visão, ainda precisamos assimilar e assumir essa posição de realmente olhar e saber quem é quem, e saber quem veio e quem não veio, sermos uma família, e quando chegarmos aqui, olharmos, ué, cadê fulano, cadê Beltrano? Eu estou incluso nisso, tá, gente? Eu e você, nós precisamos nos aperfeiçoar nesse nível, de sentirmos falta, de dizermos, olha, tem alguém que está longe da comunhão, acordamos hoje sem a mão, precisamos fazer algo, porque estamos sem a mão. Acordamos sem o dedo mindinho, vamos atrás do dedo mindinho. Todos fazem falta, mesmo que a gente não note. O problema não está lá, o problema está em nós. Um corpo que não sente falta de um membro, ele está doente, está adormecido. Quem tem hanseníase, né? Às vezes você vai ver uma pessoa com uma hanseníase avançada, a lepra, o pessoal chamava, na Bíblia é chamado de lepra, né? Ela perde dedos, perde partes do corpo, porque não sente. Ela tem uma enfermidade que ela não tem sensibilidade, e pelo fato de não ter sensibilidade, vai se machucando, vai perdendo membros, porque não sente dor. Então, se o nosso corpo não sente que um membro saiu, nós estamos doentes. Precisamos melhorar, precisamos nos aperfeiçoar. Então, o primeiro ponto é que ninguém é mais ou menos importante. Todos têm uma função, todos têm uma razão de estar aqui. O segundo ponto é que todos fazem falta. E o terceiro ponto é o nosso compromisso. Às vezes é o que nos mantém. Como o exemplo que eu dei de acordar no domingo pela manhã. Às vezes nós estamos chateados. Às vezes nós estamos cansados. Às vezes nós estamos passando por dificuldades. Mas o nosso compromisso tem que estar claro. Quando eu sento na minha cama no domingo pela manhã, com aquela vontade de ficar debaixo do edredom pesadão, eu me lembro do compromisso que eu tenho. Eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um compromisso com esse corpo. E é isso que me faz levantar pela manhã e estar aqui. Às vezes não, às vezes eu acordo felizão mesmo. Mas o dia que eu não acordo felizão, é o compromisso. Então, se você não tiver essa ideia do compromisso, talvez você vai ficar no edredom pesadão ou qualquer outra coisa vai te afastar dessa comunhão. Por que tantos casamentos se acabam? Estava conversando também isso com a Raíssa ontem. Por que tantos casamentos se acabam? Porque eles não têm noção do vínculo que há. E hoje, o vínculo foi tão superficializado, né, tão banalizado, o vínculo do casamento, que as pessoas hoje se casam, às vezes nem se casam, se juntam para ver se vai dar certo. Se não der certo, separa. E às vezes as pessoas fazem assim com a igreja. Cheguei aqui na igreja, achei legal. Pô, mas aí eu vi que era legal, mas depois não era legal. Aí eu vou embora e vou para outra. Não valoriza o vínculo. Aí nunca seremos aperfeiçoados, nunca vamos crescer. Porque é nessa dinâmica que nós vamos crescer, que nós vamos ser aperfeiçoados. E agora, para os não cristãos, aqueles que estão entre nós, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que estão ali se perguntando, tá, Guilherme, mas eu não sou, eu não sou cristão, ainda não me converti. E aí, o que isso quer dizer? Por que essa palavra serve para mim? Em primeiro lugar, querido, eu quero que você saiba que Jesus, Ele morreu na cruz, pagou o preço do seu pecado. Ele está concedendo a você um perdão total e irrestrito dos seus pecados. Ele pagou o preço, Ele levou sobre si. Então Ele está dizendo para você hoje, venha, renda-se a mim, arrependa-se dos seus pecados e eu lhe darei a vida eterna.
Mas se isso não bastasse, o que já é maravilhoso, Deus perdoou os seus pecados em Cristo, Deus, Ele te deu a vida eterna em Cristo, mas Ele também está te dando, sabe o quê? Uma família. Nós estamos nos propondo a sermos a sua família. Perfeitos? Claro que não. Cheio de problemas? Sim. Mas nós queremos que você esteja conosco nessa caminhada e nos ajude a sermos melhores, porque se Deus está colocando você aqui nessa noite, e se Deus colocou no seu coração de render-se a Cristo nessa noite, Ele está dando você para nós. Por quê? Porque nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Deus quer dar você para a gente, para caminhar com a gente, para fazer com que nós sejamos melhores, nós sejamos uma família melhor. E segunda coisa, Deus está te dando um propósito. Deus está te dando um dom. Na medida que você se arrepender dos seus pecados, na medida que você se render a Cristo e tiver dele o perdão e for dado a nós, Deus está te dando um propósito. Você entre nós terá um propósito, terá uma tarefa, terá uma missão pela qual nós seremos muito gratos. Nós seremos muito agradecidos a Deus por Ele ter dado você a nós. Então, se você está entre nós e ainda não entregou a sua vida a Jesus e não tinha um motivo para isso, arrependa-se dos seus pecados. Esse é o principal motivo, essa é a principal razão. Que você reconheça que é um pecador e que precisa ser salvo. Mas Jesus vai salvar você e vai dar você para nós. E nós vamos ficar muito felizes com isso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, por ter nos colocado no corpo, no teu corpo. Obrigado, Senhor, por nos dar tarefas, nos dar missões, nos dar dons. Obrigado, Senhor, por nos dar propósito, sentido. Senhor, andávamos desgarrados nesse mundo. Andávamos perdidos nesse mundo. Fazendo a nossa própria vontade, vivendo uma vida vã, vazia, sem sentido, sem propósito. Mas o Senhor entregou o seu Filho naquela cruz, providenciou o perdão dos nossos pecados, porque derramou sobre ele a ira que era para nós, e o sangue dele foi derramado no lugar do nosso. Ah, Senhor, e se não bastasse isso, o Senhor nos colocou numa família. Como o salmista disse no Salmo 68, o Senhor faz com que o solitário viva em família. Oh, Senhor, ajuda-nos a sermos essa família de fato. Oh, Deus, livra-nos de sermos consumidores da fé, de sermos pessoas que estão aqui para sermos servidos. Não queremos ser assim, Senhor. Queremos servir, queremos estar nesse fluxo do corpo, uns abençoando os outros, e assim todos sendo abençoados. Senhor, queremos sofrer com os que sofrem, queremos nos alegrar com os que se alegram, queremos, ó Deus, funcionar como um corpo de verdade, Senhor. Tira de nós a ilusão de que isso é uma opção. Tira de nós a mentira, tira do nosso coração essa mentira de que eu posso escolher se faço parte do corpo ou não. Porque a tua palavra diz que eu não tenho essa escolha. Se não estou no corpo, não estou no Filho. Se não estou no Filho, estou nos meus pecados e estou condenado. Oh Deus, livra-nos de sermos enganados pelo nosso coração, ó Pai. Ajuda-nos, faz de nós essa família que a Tua palavra descreve. Ajuda-nos, ó Deus, por meio do exercício da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos essa palavra e sermos esse corpo de fato, para a glória do Teu nome, para que o Senhor seja conhecido e reconhecido em nós.
para que todos aqueles que estão ao nosso redor olhem para esse corpo e digam: ali está o corpo de Cristo. Que possamos abraçar como Cristo, que possamos ir às pessoas indo como Cristo, que possamos fazer, servir, viver os propósitos de Cristo na vida dos nossos irmãos, na vida da comunidade que está ao nosso redor, comunidade que o Senhor nos colocou nela, também com o propósito de abençoar. Então ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Em nome de Jesus, amém e amém.